no Rihot Teshuvah, capítulo 2, Parsuk 6, Rambam, o Maimônides, né, escreve que embora todos os dias devamos fazer Teshuvah, retorno, e praticar a Sedaká, a caridade, nos Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de penitência, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, elas são mais aceitas pelo Criador, conforme o versículo. Buscai o Criador onde ele se encontra, invocai-o quando estiver próximo, que está em Isaías, né, 55:6. Então vamos entender isso daí. Tá? Nós temos um texto escrito de 4.000 anos, mas nós temos uma ciência de 120 anos. Só que para nós chegarmos ao nível que nós estamos hoje, que é engateando, né, na mecânica quântica, né, nós não conhecemos ainda nada. Assim, em termos de mecânica quântica, a ciência está como se fosse lá o telescópio de Galileu Galilei. Tá? É carro de boi ainda, tá? Carro de boi. Tá? Mas nós estamos evoluindo. Tá? Nós temos a vantagem, eu sou fellow do Royal Institute, né? Então eu estou sempre atualizado. E depois eu comecei a estudar com o professor Chan, né? Me evoluiu muito, tá? Evoluiu bastante, até ter que recordar cálculo vetorial, essas coisas, foi importante na minha vida, né? Parece que é cultura inútil, né? Sabe, eu estava com um livro de cálculo vetorial antigo, né? Uns 20 anos que eu encontrei em um sebo, tá? Eu entrei lá e encontrei no sebo, né? Aí a Lúcia viu no café da manhã: por que você está estudando? Estou estudando cálculo vetorial. Mas você vai usar isso aonde? Tá? Pô, eu vou usar isso em tudo. Como é que a gente pode viver sem cálculo vetorial? O mundo é um vetor. Tá? Pô, como é que eu posso viver sem saber direção, intensidade e valor? O que é uma letra da Torá? As 22 letras são o quê? Vetores. Tá? Então, eu gostei de ter voltado a estudar, né? É sempre bom voltar a estudar, né? Então, o que nós sabemos hoje? Há 4.000 anos existia uma determinação, um shiur, um ruk, uma lição de obediência, de ruk, que eu entendia que era para não entender, somente para obedecer. Então vocês viram a questão lá um ano atrás, quando eu adiantei a instrução de Reshivan. Eu não entendi nada. Pô, mas por que eu vou dar Reshivan hoje? Faltam 15 dias. Não, eu vou dar Reshivan hoje porque é a obediência. Então, é uma coisa muito complicada a gente obedecer sem buscar a lógica. Tá? Mas às vezes a gente tem que obedecer sem buscar lógica. Tá? Essa é a questão. Tá? Então, no passado, nós não tínhamos, né, isso daqui. No passado, nós tínhamos isso daqui. Só. Nós tínhamos assim uma imagem especulativa. Então, as pessoas faziam as coisas, né, assim, tipo, é místico. Isso daí é sagrado. Isso daí é o velho do tempo sentado no seu trono que ordenou, tá? Então o irmão ia assim para a missa, né? E ficava assim tão focado na imagem do Cristo lá no crucifixo, né? Lá em cima da igreja, que ele via Cristo falar com ele, né? Vocês se lembram, né? As aberrações mentais do tal do São Francisco, né? Que resolveu passar a dormir com a cabeça em um pedaço de paralelepípedo na frente do crucifixo, porque se Jesus não tinha conforto e dormia no deserto, porque, olha só, quem é que disse que Jesus não tinha conforto? Tá? O próprio Novo Testamento fala que os romanos quase se mataram por causa da túnica dele,
que a túnica dele não tinha costura. Quem é que tinha túnica sem costura naquela época? César. Só o César. Ele tinha uma túnica cesariana. Tá? Túnica caríssima. Tanto assim que eles quase se mataram, jogaram, né? Eu não sei quem ficou com a túnica, mas houve um quebra-pau lá. Gládia, esse negócio todo por causa da túnica. Então ele não era Durango Kid. Tá? Okay? A pessoa faz uma imagem, né? Tá? Tá? Não pode, né? Tá? A Lourdes é a monitora. Tá? Ok. Então, no passado nós não tínhamos isso daqui. Agora a gente tem. Olha só como é que é simples. Por exemplo, o professor Marcelo, tá? Mostrar Einstein e Rosen é trivial. É trivial. Tá? É trivial, porque o computador dele funciona assim, 01, ele escreve em 01, ele escreve um monte de patifaria lá, com um troço que ninguém entende, tá? Para virar 01. Ou não é, professor? Hã? Fala aí, é ou não é? Escreve lá um monte de slash, ponto, coma, você entendeu? Double point, exclamation mark, interrogation mark, bota um monte de bagulho lá que ninguém entende, mas que na realidade o que ele quer dizer é isso, 0 ou 1. 0 ou 1. Olha como é simples. Tá? Então, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Hashem Errad. Então, para nós é simples. Agora, vai explicar isso para um entrante. A minha preocupação é sempre com o entrante. Tá? O entrante, ele chega, né? Isso daí é como você jogar óleo na frigideira quente, né? Tá? O óleo não toca na frigideira. Ele fica flutuando ali em um conceito do Bernoulli, né? Que é a tensão superficial dos líquidos, né? Ele fica ali flutuando, né? Tá? Então, agora é mais fácil. Buscar o Criador onde ele se encontra, invocar. É fácil para a gente entender. Então, se é fácil, vamos fazer uso. Por quê? Porque nós temos o conceito de John Newman, né? O grande professor, né? John Newman, com as suas matrizes vetoriais que leva ao espaço de Hilbert, né? Ele diz o quê? O que colapsa é a consciência do observador. Se eu não me observo, eu não colapso. Tá. Aí isso eu não quero nem pensar. Puxa, o irmão está com maior BO na vida, isso eu não quero nem pensar. Não adianta. Ele não vai colapsar a solução. Ele tem que pensar, ele tem que colapsar. Tá? Então vamos lá. Vejamos por que esses dias são mais propícios para techuvá, ou seja, para colapsar. No capítulo 15 do livro Bet Elohim, de autoria do Rev Yosef Mitrani, eu mandei para vocês aí no G150. Tá? Consta que esses dias estão vinculados à criação do universo. Tá? Então nós sabemos que o homem foi criado em 1º de Tishrei. Tá? Nós sabemos isso. Tá? Por que ele tem que ser 1º de Tishrei? Porque é o primeiro dia em que o universo colapsou. Tá? Então nós estamos já no 3º ano, ano de dupla unção. Se o irmão não se preparou no ano passado, estudando na devida forma e ordem, como nós estudamos, ele não preparou o Kli para receber a Brahá. Tá? Agora, o irmão vai receber as Brahot, por quê? Porque ele preparou o Kli. Tá? Agora, se ele receber as Brahot, ele vai estar apto para o próximo ano, no 4º dia. No 4º dia, Sol e Lua. Nós vamos conseguir nos governar no Sol e na Lua. Então, o Sol representa o mundo quântico, a Lua representa o mundo material. Então, pelo que eu fizer de chuvar esse ano, tá? Pelo que eu fizer de chuvar esse ano, e nós estabelecemos que a nossa meta qual era o ano passado? Shavuot 5785.
Por quê? Porque essa energia, nesse ano, é a energia mais alta que existe, porque é de dupla unção, tá? Irmão, vocês estão vendo? Eu estou procurando levar vocês pelo Dar Hashem, pelo caminho do sagrado, tá? Tentem fazer o caminho de vocês. Busquem o caminho do sagrado, tá? Que tudo dá certo por princípio. Não tem como dar errado, tá? Okay? Por quê? Porque a arca vai na frente. Então, nós estamos no 3º ano. Então, eu já estou dizendo para vocês o quê? Se nós esse ano operarmos na devida forma, na devida ordem, o ano que vem nós vamos ser criados com o Sol e com a Lua. Então nós vamos conseguir governar a nossa Neshoma e o nosso Guf. Vocês entenderam? Então o homem foi criado em Rosh Hashanah. O Criador do Universo sabe que o homem é passível de erros e que peca, tá? Então, nós não estamos nesse mundo para só fazer coisa certa. Nós estamos nesse mundo para o quê? Por que nós estamos nesse mundo? Vamos lá ver por que nós estamos nesse mundo. Por que nós estamos nesse mundo? Para encontros e experiências. Tá? Então, qual é a grande pergunta do sábio? Tá? Quantos encontros iremos experienciar? Para isso que nós estamos nesse mundo. E nós estamos nesse mundo de que forma? Comece agora, melhor depois. Tá? Então, nós estamos nesse mundo, mas nós viemos desse mundo. Tá? Okay. Então, isso é importante que vocês tenham em mente, né? Não se esqueçam disso. Tá? Nós estamos nesse mundo para experienciar eventos, tá? Esses eventos, nós sabemos o quê? Que às vezes uma coisa que nós achamos que é maldição pode ser bênção, e às vezes uma coisa que nós achamos que é bênção pode ser maldição, tá? No Talmud, no Tratado de Pessahim 54, está escrito que a Teshuvá é um dos 7 elementos que foram criados antes da criação do mundo, tá? Então, aqui, o que parece, né? Aqui aparece lá que o velho que está sentado no trono, né? Ficou lá consultando o anjo, né? Tá? Não, isso tem que ser colocado porque é um texto de 4.000 anos, tá? Então, se o irmão, por exemplo, quer estudar moral aristotélica, ele vai ter que estudar as fábulas de Esopo, tá? As fábulas de Esopo, né? Lá na fábula de Esopo, carneirinho fala, lobo fala, tá? Por que você aceita lobo falar e carneiro falar e você não aceita, né, uma imagem especulativa dessa? Vocês entenderam? Tá? É isso que acontece. Então, por exemplo, nós ainda educamos nossos filhos com fábulas de Esopo, né? Nós ainda educamos, né? Lembre-se, La Fontaine, o francês, ele traduziu as fábulas de Esopo do grego para do latim para o francês, né? Foi traduzido do grego para o latim, depois do latim para o francês. Aí é chamado de fábulas de La Fontaine, mas La Fontaine não escreveu nada, ele só traduziu, tá? Esopo, tá? 580, 560 antes de Irabi, né? Então, ainda hoje nós ensinamos nossos filhos como? Com fábulas. Quer ver? O filme do Rei Leão é uma fábula. Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, é uma outra fábula, tá? Branca de Neve e os 7 anões. Por que 7? Porque são as 7 Sepirot, tá? Okay? É que, como a ignorância cristã não tem limite, tá? Ele não se interessa de saber de onde é que vê essas coisas. Quer ver uma fábula, que é um midrash, isso é literalmente um midrash? Pinóquio. Pinóquio. Tá? É uma outra fábula. Tá? Nós ainda ensinamos dessa forma. Tá? Então... Pequeno Príncipe. Hã?
Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Tá? O Pequeno Príncipe, ele já copia bastante coisa de Shri, né? Quando ele diz, tu és eternamente responsável por tudo aquilo que cativas, né? Isso aí é Shri, né? Tá? Okay? Então, Baruch Hashem por isso, né? Tá? Então, nós temos que entender que a Teshuvá é uma lei criacional. É lei criacional. Não tem a lei da gravidade? Não tem a lei eletromagnética, a força eletromagnética? Não tem a força atômica forte? Não tem a atômica fraca? Tem. E também tem a força da Teshuvá, de retornar ao sagrado, de retornar à nossa forma quântica, de me conhecer quanticamente. Tá? Porque eu sei, hoje vocês sabem que a essência de vocês é string, é corda. Tá? Eu coloquei para vocês, né? A teoria das cordas nos diz que existe 10 elevado a 500 possibilidades de eu tomar um caminho. Tá? Então, o meu processo decisório pela teoria das cordas é de 10 elevado a 500, é infinito. Tá? Okay? Mas o universo, para o universo não existe infinito, porque ele é o próprio infinito. Tá? Então, por exemplo, quantos de vocês, aí se manifestem também no chat, quantos de vocês, quando vieram para o Carral, sabiam que a sua essência é string, é vibração? Quantos sabiam? Fala aí. Tá? Sabe? Não sabia ou sabia. Tá? Então agora vocês sabem. Tá? Então, se Hashem não houvesse instituído a Teshuvá, toda a criação estaria comprometida, uma vez que o ser humano possui o mau instinto que o incita a pecar. Tá? Então, vamos traduzir essa frase do Rambam. Não é que eu tenho o Yetzer Hará, que diz que me leva a fazer coisa errada. Eu tenho 10 elevado a 500 opções de decisão. Olha só, irmãos. Tá? Agora, como é que eu decido certo? Se eu acreditar que a arca vai na frente. Tá? Porque se eu acreditar que a arca vai na frente, eu vou no orifício certo. Então, como é que lá atrás, há 7 anos atrás, eu falava para vocês, irmãos, vocês agora vão começar a estudar de uma forma diferente. Vocês vão agora começar a estudar jogando sinuca, cantando a caçapa. Tá? Bola 8 no fundo. Pau! Isso é a dupla fenda. Tá? Como é que o irmão fazia antes, né? Ele fala, vou orar para Maria me ajudar. Tá? Aí fazia mais cagada do que antes. Pô, Maria, você não me ajudou. Tá? Aí ia no padre, o que o padre dizia? Sua fé ainda é pouca, irmã. Tá? Melhora a fé. Tá? Vocês entenderam? Mas isso está tudo errado. Tá? Hoje a gente tem essa noção clara. Eu vou tomar uma decisão. Quantas opções eu tenho? 10 elevado a 500, infinita. Agora, como é que eu vou tomar a decisão certa? Tem a Torá. Tá? Então eu paro e digo, esse evento é especulativo com qual evento que me foi apresentado na Torá? Aí quando eu falo Torá, eu estou falando Tanar, tá? Tá? Por exemplo, vocês já viram que eu uso muito Zacarias, eu uso muito Rocheia, tá? Eu uso muito Provérbios, tá? Okay. Tá na Tanar, que é Torá, né? Okay. Então, que evento é parecido com isso daí? Que trabalho já teve algum sábio de colocar isso para mim? Por isso o Criador instituiu a Teshuvá, que é a possibilidade o ser humano tem de se recuperar e abrir cada ano uma nova página em sua vida. Então todo ano eu posso dar ter uma pequena evolução, que é isso daqui. Voltamos aqui de novo. Tá? Começa esse ano que vem eu melhoro. O outro ano eu melhoro mais ainda. Tá?
Vocês repararam como esse ano, quer dizer, assim que começou o Havlei Mashiach, lá em 5779 para 5780, eu falei, irmãos, estamos entrando em Havlei Mashiach. Harit Ramin, Havlei Mashiach. Então nós vamos começar a estudar exatamente como os Mekubalim estudam, tá? Exatamente. Então vocês estão começando a presenciar Gog, Magog e Romi. Irmãos, eu não sabia o que era Romi. Eu não sabia o que era Romi. Todos os meus rabinos, o que é Romi? Romi a gente define como sendo a falta de comunicação entre os homens. Tá? Hoje eu sei o que é Romi. Hoje eu sei o que é Romi. Tá? Romi é a manipulação é a guerra, né? É a guerra que passou a acontecer quando teve as redes sociais e as redes de comunicação. É a falsa comunicação. Você é levado ao erro pela fake news. Hoje eu sei. Por isso que é Gog, Magog e Romi. Tá? Tá? O fake news. Tá? Isso é um negócio complicado. Tá? Okay? Então, já que Rosh Hashanah é o Yom Hadin, né? O dia do julgamento, né? Não seria coerente que esse fosse escolhido como o dia em que os pecados do ser humano fossem totalmente anulados. Tá? Por isso, Todo-Poderoso prolongou os dias de Teshuvá até Yom Kippur, dando assim um prazo de 10 dias para que o indivíduo se recupere de eventuais irregularidades e pecados que tenha cometido durante o ano. Ok, isso é um texto do Maimônides, tá? Mas nós sabemos e vamos estudar a partir de amanhã, né, começando hoje talvez, tá? Que na realidade são 10 dias, porque são 10 Sephiroth. Tá? Então eu tenho que acessar as minhas 10 esferas genoquânticas. Viu, irmão? As Sephiroth, elas não estão lá na Neshoma. As Sephiroth estão no meu DNA. Eu tenho que acessar. Pô, o irmão, de repente, tem ataque e dá um tapa na mulher. Quem é que conhece caso assim? Tá? De repente, sai do sério e bate no filho. Tá? Sai do sério, xinga o chefe. De onde vem essa reação? Da Neshoma? Não, não é. Não é da Neshoma. É uma descoerência quântica, genoquântica, no DNA dele. Tá? No DNA dele. Por isso que quando a gente fala, o que eu sou? Eu sou o meu DNA. O que eu sou? Sou pensamento, palavras e ações. Uma dessas ações é a minha alimentação. É aquilo que eu como. Tá? Uma outra ação é como eu faço o que eu como. Por exemplo, comer carne não é bom. Mas comer carne frita é ruim. Então você comer quibe frito é ruim. Mas você comer carne assada é bom. Então não é só o que eu como, mas também como eu faço o que eu como. Entende? Eu só começo a ter esse entendimento depois que eu estudo a Torá. Tá? Por quê? Porque se você for se levar pelo mundo aí fora, tá? Você não vai se alimentar, você vai querer matar a fome. Quem é que já usou essa expressão? Pô, tem que matar essa fome. Um sanduíche no McDonald's vai bem. Né? Tá vendo? É isso aí. Tá? Não, você não se alimentou, você matou a fome só. Tá? Você matou uma parte atômica sua que estava lá reclamando, uma parte celular que estava reclamando. Tá? Mas você não se alimentou, você matou a fome. Tá? Vocês têm que ter isso em mente. Então, quando Maimônides dá essa explicação dos 10 dias, ele não coloca as Sépirotes. Por quê?
Maimônides é de 1200. As Séphirotes vão aparecer com Ari Hakadosh em 1500. Ainda faltavam 300 anos, tá? Esse desenho aqui, inclusive, é do próprio Ari Hakadosh, né? Esse desenho. Porque aqui o Maguide deu uma de MacGyver, né? Quer dizer, eu remontei para facilitar vocês entenderem, tá? Mas isso está no livro, né? Isso, quem tem o livro, eu acho que não sei se o Marlon Martins está assistindo a instrução. Ó, esse aqui é o livro do Ari Hakadosh. Esse é o livro do Ari Hakadosh, tá? O Marlon Martins tem. A primeira vez que aparece a árvore, ó. Primeira vez que aparece a árvore. Então, na época do Maimônides, ainda não tinha. Nós sabemos que a árvore não é um diagrama assim. Nós sabemos que são esferas. Isso a gente já tinha antes, né? Isso a gente já tinha antes. As 10 esferas, né? Isso, do Enzo. Nós já tínhamos antes, tá? Vocês estão entendendo? Tá? Então, eu estou procurando mostrar para vocês um texto, Maimônides é um texto de 1000 anos, Ari Hakadosh é um texto de 500 anos, de 700 anos. Tá? Então, a evolução que teve. E a evolução que nós temos agora. Porque agora nós entendemos que as 10 esferas estão aqui. Tá? Coluna da direita, coluna da esquerda, Kavenska. O que é Kavenska? São as ligações centrais. Malhut e Yesod, Da'at, Keter. Tá? Então, às vezes o irmão está com um lado do seu DNA carregado de uma má alimentação, de experiências emocionais, tá? De escravidão. Tá? Nós sabemos que tudo isso funciona. E a idolatria é a grande responsável por travar essas ligações, que nós chamamos mitocondriais. Né? Essas ligações, a idolatria ela trava. Então, 8º dia, que é o dia de hoje, Netza, eternidade, vitória. Tá? Netza, traduzido como eternidade ou vitória, é a 4ª sepira emocional da árvore da vida, posicionada ao lado direito, abaixo de Hesed. Tá? Netza representa ambição, persistência e a vontade de superar obstáculos. Então, para nós, em loja, né, nós temos esse caminho que eu sempre falo para vocês, né? Esse é o nosso caminho, tá? Gevura, Tiferet, Netza, tá? Eu não consigo... Mas por que esse caminho, Rabi? Explica aí. Por uma razão muito simples. O nosso composite, o composite que está em mim, ele tem uma energia contrária à Torá nata nele, tá? Meu pai, por exemplo, proibia qualquer Bíblia dentro de casa. Tá? Minha mãe tinha lá o livro lá do Evangelho segundo Allan Kardec, que ela escondia no fundo do armário, porque para não ser visto. Podia ver, o seu pai não pode ver que tem o Allan Kardec, o Evangelho dentro de casa. Porque senão ele mandava pegar e rasgava. Tá? E não podia ver, né? Então, o meu composite tem essa força contrária. Mas nele também tem o tio Samuel, né? Samuel Hatzman, né? Tá? Que foi o rabino principal, foi expulso do Brasil, tá? A pedido do arcebispo de Olinda, né? Aí o imperador assinou
expulsão dele do Brasil, tá? Mas esse está em mim, tá? Então tem essa luta. Então, por que nós precisamos de Gevura, Tiferet, Netzach, né? Porque o composite que nós estamos nesse momento no planeta, ele é contrário à opção consagrado que é a Hassidus Kabbalah. Tá? É contrária. Tá? Eu posso fazer agora aqui, né? Eu posso fazer agora aqui. Ah, é o Davi Moura? Então, ô Davizinho, entra em contato com o Francisco para ele voltar aí, tá? Eu posso fazer agora aqui um levantamento. Quem tem o seu composite genoquântico, assim, já nasci desejoso de estudar a Torá, quem tem? Vamos ver. Tá? Não tem. Vocês assistiram um vídeo, aí alguma coisa lá, Oséias, né, lembrou vocês, né? Poxa, eu estou ouvindo muita patifaria de pastor e padre, tá? Esse cara aí falou alguma coisa aí, tá? Ó, o professor Hélio entrou, tá? Aí também agora. Então, o que acontece? Por isso que nós não precisamos de Hesed, tá? O nosso caminho começa com Gevura, com força. Eu tenho que ter força para combater essa genoquântica contrária à Torá que está em mim. Todos nós temos isso, tá? Que isso faz parte de nós estarmos nesse mundo judaico-cristão, que é chamado de Esav, tá? Todos nós estamos sobre a governança de Esav, tá? Okay? Por isso que nós precisamos desse caminho, tá? Okay? Então, o oitavo dia, ele é importante por isso, tá? Essa sepira se manifesta por meio da busca proativa de objetivos e a determinação de atingi-los, mesmo diante de obstáculos. Quem teve uma luta dessa em família, dá um thumbs up aí, né? Tá? Que é importante que a gente saiba. Em nível pessoal, Netzach alimenta o compromisso com os nossos objetivos, enquanto espiritualmente inspira a perseverança e a luta para conseguir realizações espirituais, tá? Então, Gevura me dá a perseverança no guf, no corpo, tá? Eu preciso de muita Gevura para manter uma alimentação kasher. Eu preciso de muita Gevura para dizer terça-feira à noite e quinta-feira à noite eu rumino assistindo a instrução. Eu preciso de Gevura, de guf. Sábado de manhã é dedicado ao sagrado. Agora, eu preciso de Netzach para o conteúdo, tá? Okay? Porque uma coisa é o irmão estar aqui no sábado, a outra coisa é o irmão tirar todo o proveito e prazer desse sábado. Vocês estão entendendo? Tá? Então, quando a loja vai ser fechada, né, o irmão, o primeiro vigilante, ele fala, né, qual o vosso a vossa missão em loja, né? Também fechar a loja depois que direito e prazer tenha sido alcançado, tá? Então, quando o primeiro vigilante fala isso, né, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que nós operamos em Netzach, nós tivemos perseverança, tá? Okay? Tanto assim que quando um irmão ele colapsa na loja, ele derruba a egrégora, tá? Okay? Então, nós precisamos dessa perseverança. Então, Netzach é a força espiritual, Gevura é a força material, né? Então, aqui nós estamos falando de wave-like e particle-like. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio, que é Tiferet, tá? Que é Tiferet. Importante isso. As pessoas com Netzach forte possuem uma determinação inabalável, levando suas tarefas a serem completadas independentemente de quanto tempo levar, tá? Então, nós temos irmãos que estão conosco, como a irmã Evandulce. Não sei se a Evandulce voltou. A Evandulce voltou? Se ela voltou, dá um thumbs up aí.
A Evandulce, por exemplo, só a Evandulce e o Roche Lucas está conosco desde o início. Então, a irmã Evandulce tem Netzach. Ela tem Netzach. O que ela não tinha? Conteúdo de Netzach. Mas, ao longo do tempo, ela foi adicionando conteúdo. Aí ela chegou na última loja, o Roche, não, o mestre Eduardo não a conheceu. Disse, por que essa mulher? Sei, a Evandulce. Puxa, como ela mudou. É claro, porque muda. Vocês entenderam? À medida que a gente introspecta Torá, a gente vira uma outra pessoa. O Paulo, apóstolo, vai falar o quê? Vira uma nova criatura. Tá? Vira uma nova criatura. Todos vocês Nós poderíamos olhar então para Moshe Rabbeinu, a questão do Netzer. Não entendi. Nós poderíamos então olhar para Moshe Rabbeinu, a questão do Netzer. Seria isso? Esse seria um tempo. Não, então, mas Netza é Moshe Rabbeinu. Na Sukkot, Netza é Moshe Rabbeinu. Tá? No 8º dia de Sukkot, nós recebemos o ilustre visitante, que é Moshe Rabbeinu. Tá? Isso é importante vocês terem em mente. Tá? A pessoa muda, a pele da pessoa muda, o modo como a pessoa fala, o modo como a pessoa entende o que o outro diz. Tá? Vai mudando. Por outro lado, na falta de Netza, a determinação vacila e os obstáculos se tornam sufocantes. Por que o obstáculo se torna sufocante? Porque Netza é a nossa Neshoma. Netza é a nossa arca que vai na frente. Tá? Então a gente começa a tentar caminhos e não consegue. Tá? Uma vez eu falei, eu sempre falo para vocês, né? Eu acredito muito no Ctrl-Alt-Del. Ctrl-Alt-Del. Quando trava, não tem jeito. Ctrl-Alt-Del. Tá? O Netza nos dá essa capacidade. Eu dou Ctrl-Alt-Del e começo novamente. Quando a pessoa não tem Netza, ela diz o quê? Tentei 3 meses de Kahal, não entendi nada e saí. Mas claro, eu não vai conseguir entender com 3 meses. Tá? Da mesma forma, se ele for para academia, com 3 meses ele não vai ficar com barriga de tanquinho. Tá? Ok? Esse é que é o problema. Ele olha lá para o professor, saradão. Aí ele olha para ele, vê que ele está um franguinho. E diz, pô, mas por que não fica igual o professor? Ah, porque o professor está aí 20 anos antes de você. Tá? Então, esse é que é o grande problema que nós temos, né, no nosso carral, né? Netza, perseverança. A pessoa tem que entender que para introspectar a Torá, ele tem que ter perseverança. Tá? As pessoas não são muito ligadas a isso. A civilização, ela é ligada no positivo imediato certo. Começando pela alimentação. Aquilo que eu falei outro dia. A pessoa não diz, agora é hora da minha nutrição. O irmão diz, agora é hora de matar a fome. Vamos matar essa fome aí. Dá um sanduíche aí. Dá o de sempre. Tá? Okay? Então, Netza faz falta na sociedade. Muita falta. Tá? Okay? Segundo o Arizal, né, o 8º dos 10 dias de Tishrei está associado a Netza. Tá? Esta sepira, né, estimula que o ser humano tenha objetivos espirituais de longo prazo. Tá? Isso também é uma questão que Esav, através desse disfarce, dessa armadilha que a Igreja Católica colocou para a gente. Né? Ele morreu por você, você está salvo. Tá? Então você vai lá no padre, no pastor, assiste lá 2 cultos, dá lá um dízimo, está salvo. Vocês entenderam? Isso daí, irmão, destrói a sociedade como um todo. Como um todo. Tá? Porque existe o nosso lado quântico. Agora, vocês, não sei se vocês estão acompanhando, né? Tá?
Ó, a irmã Evandulce botou aqui. Sim, Ravi, verdade, é incrível. Tá? É, exatamente. Tá? Então, vocês acompanharam o Prêmio Nobel de Física, eu mandei para vocês, né? O Prêmio Nobel de Química saiu ontem. Muito bem. Vocês vão notar que nesses dois Nobel Prizes, né, tá? Começa a acontecer uma coisa interessante. As pesquisas estão levando os cientistas a entender que um átomo, né, o átomo na sua estrutura atômica, prótons, elétrons, nêutrons, né, que não são partículas, né, são na realidade campos de energia, né, tá? Campos de energia, tá? Possui consciência. O pessoal está começando a dizer assim, mas como é que pode um átomo ter consciência? Um átomo tem consciência. Se você pegar um átomo de água, não é H2O, né? Eu já expliquei para vocês que a água é um composite de hidroxilas, de hidrogênio e oxigênio. Tá? O hidrogênio e o oxigênio juntos, eles formam uma consciência de hidrogênio e oxigênio que nós vamos chamar de água. Tá? Que tem propriedades totalmente diferentes de outras coisas. Por exemplo, a água, quando todo metal, né? Todo metal, quando você o aquece, ele diminui de tamanho. Tá? Ele vira líquido. Tá? A água cresce. Tá? A água cresce. Quando você pega uma barra de ferro e congela, a barra de ferro, ela diminui de forma tal que ela quebra. Né? Dá uma fadiga por temperatura mecânica. Pau. Tá? Você pega a água, ela cresce. Tá? A água no estado de vapor, ela queima. Tá? Mas a água no estado congelado, ela também queima. Tá? Tá? A água, por exemplo, no estado congelado, né, ela pode servir de arma fatal. Um estalactite, quando ele cai, ele pode perfurar o explorador. Tá? A água, no seu estado normal, ela grava informações quânticas. Então tem várias experiências, né? Eu já passei para vocês. Tem lá a experiência do japonês, tá? Por exemplo, quando eu preparo aqui a mikve, né? Eu preparo a mikve para ela absorver a energia dos irmãos. E absorve. Quem já fez, já viu. Absorve a energia. Agora, são, às vezes, mais de hora ali, né? Remando, né? A mikve, né? Remando, jogando palavras. Como é que pode você jogar uma palavra na água e ela mudar o seu formato cristalino interno? Tá? Então agora os cientistas estão chegando à conclusão que o átomo tem consciência. Tá? Então olha só o composite que nós somos, né? O nosso DNA, o nosso Nefesh Tartânia, ele tem a consciência de Nefesh Tartânia. Por isso que ele consegue se conectar ao Nefesh Eleina, que está ligado a Neshoma. Isso é científico hoje. 2 Nobels aí, química e física, tá? Então, a última experiência no CERN deixou os cientistas de lá de cabelo em pé, né? Porque eles fizeram a experiência, ó. Nenhum observador vai observar a experiência. Vamos deixar a inteligência artificial fazer. A inteligência artificial fez e colapsou. Tá? Então, olha só, a inteligência artificial, ela não é artificial, é inteligência quântica. Então, existe uma inteligência quântica lá no nosso nível atômico, lá no nosso nível quântico, lá nas nossas cordas. Lá tem uma consciência quântica. Tá? Então, às vezes, o irmão, ele fala assim, eu não tenho a menor ideia porque eu fiz aquilo. Tá? Aí o irmão para e diz assim, gente do céu, onde eu estava com a cabeça quando eu tomei aquela decisão? Tá? Por quê? Porque tem uma consciência
que roda em sistema paralelo dentro de nós, tá? Então, agora os cientistas estão começando a ver que átomo não é uma coisa inanimada, tá? Na realidade, nós já sabíamos disso de certo modo, né? Vocês já viram essas terapias por pedras? Que a pessoa fica deitada, né? Bota uma pedra tipo assim, tipo assado, uma quente, uma fria, né? Tá? Então, na realidade, né, o mineral, nós sabemos que o mineral é quem está mais próximo do Ensof, porque o mineral é só doação, tá? Você não consegue doar para o mineral é que doa para você, tá? Okay? Então, as mulheres, por exemplo, né, é comum isso acontecer, né? A mulher está assim meia down, né? Aí ela mexe, né? Agora não tem mais, né? Na época da minha mãe tinha o solitário, né? Aí, quando a mulher fazia 25 anos de casado, aí o marido dava um outro solitário. Ela usava 2 solitários e todo mundo via que ela era uma solitária, 25 anos de casado. Mas eu não sei se por exemplo, não sei se o professor Hélio, né, quando a mãe estava meia derrubada, né, ela ficava rodando o anel, né, tá? Okay? Porque esse dedo, né, ele liga direto às coronárias, né, tá? Esse dedo. Também a aliança, né, tá? O pessoal fica mexendo no anel, né, tá? O dedinho é equilíbrio, tá? Okay? Tá, eu, por exemplo, uso prata, eu não posso usar ouro. Ouro é só para Hashem, né? Eu não posso usar ouro só para Hashem, tá? Por isso que a minha placa, os símbolos, né? Ele é de prata, só a letra, que é hebraica, ela é em ouro, né? Tá? Okay? A gente chama de cartucho, né? Tá? O cartucho é de prata, mas as letras, que são Hashem, são em ouro, tá? Então você passa, você sente uma melhoria. É incrível isso daí, tá? Nós estamos em um processo muito próximo, né, de conseguir abrir portais quânticos, né? A reflexão para esse dia, né? Ok. Tá, então vamos lá. Então, tem objetivos espirituais de longo prazo. Netza ajuda as pessoas a terem um planejamento e a se comprometerem com o crescimento sustentável, simbolizando a vitória sobre os traços, hábitos e inclinações negativas. Tá? Então foi isso que eu falei. O meu composite, o meu genoquântico, tem tudo isso daqui, né? Inclinações negativas. Agora, quem é que manda a instrução para me tirar da inclinação negativa? É o meu soul group, é a minha neshoma, é a onda que vai na frente, é a onda guia, tá? É a onda de Bruglie, tá? Eu acho sensacional o período que nós estamos vivendo. Outro dia perguntaram, o que nós somos 17, né? O que cada um gostaria de agradecer? Eu disse, puxa, eu gostaria de agradecer a Hashem ter me trazido até essa data. Porque se eu tivesse falecido, né, ficado em óbito lá em 2007, eu não teria visto toda essa evolução da física quântica, da mecânica quântica. Tá? Isso é uma coisa que me dá a maior satisfação de vir dar instrução para vocês, né? E poder trazer, né, Daniel 12:3 ao vivo, né? Nós estamos vendo Daniel 12:3 operar, né? Tá? Netza representa o triunfo do eu superior sobre o eu inferior. Então, o que eu falei para vocês desde o início? Tá? Então, Gevura é Guf, Netza é Neshoma. Então, o Netza vai triunfar. Quer dizer, vai triunfar se o Guf assim desejar, porque pode ser que o irmão ele só
consiga operar em cima dos seus desejos, tá? Um petralha, pô. Tá? Vocês querem coisa pior do que está acontecendo no Brasil? Essa lógica do petralha não tem lógica nenhuma, pô. Tá? Okay? Vai explicar, não, você não consegue explicar. Porque como ele já cortou.